me chamo Marcelo Lima e esse é o Química no Quadro. Na aula de hoje nós falaremos sobre as fórmulas estruturais, que nada mais são do que modelos de nós representarmos as moléculas. Aqui eu tomei, por exemplo, o metano. E o que é que nos diz a fórmula molecular? Nos diz basicamente a composição dessa molécula. Quais átomos estão presentes e quais as suas respectivas quantidades. Na fórmula estrutural plana, elas nos revelam a arrumação ou disposição dos átomos em uma molécula. Aqui a gente pode notar que no caso do metano, nós temos os 4 átomos de hidrogênio ligado ao carbono. E esses traços simbolizam um par de elétrons que está sendo compartilhado. No modelo espacial, nós já conseguimos entender um pouco mais a respeito da geometria da molécula. A gente pode observar como os átomos estão distribuídos no espaço. Essa outra representação espacial aqui, que eu já tinha falado com vocês, esses traços significam que essas ligações estão no plano, essa cunha fechada, que essa ligação está sendo projetada para fora do plano, e essa cunha tracejada para dentro do plano. É muito importante nós aprendermos a respeito das moléculas, das suas fórmulas estruturais, porque elas já nos passam uma boa quantidade de informações a respeito de uma determinada substância. Começando então pela fórmula estrutural plana, nessa fórmula mostra-se todos os elementos químicos que compõem a molécula, os números exatos deles e todas as suas ligações. Vamos lá, vamos com calma. Eu estou tomando aqui, por exemplo, a molécula de etano. Esses átomos pretos, essas bolinhas pretas, simbolizam átomos de carbono. Então, vou colocar aqui carbono. E essas bolinhas brancas, átomos de hidrogênio. Vou colocar aqui para facilitar ainda mais. Pronto. A gente pode notar que nós temos uma ligação simples entre um carbono e outro. É o que eu estou representando aqui, ó. Um carbono, uma ligação simples e outro. E que cada um desses átomos de carbono está ligado a 3 outros átomos de hidrogênio. É o que a gente nota aqui. Esse daqui está ligado a 3 átomos de hidrogênio. E esse outro átomo de carbono está ligado a 3 átomos de hidrogênio. Então, nesse modelo, que é a fórmula estrutural plana, nós representamos todos os átomos, através dos seus símbolos, e todas as ligações que estão sendo realizadas. Esses traços, como eu já mencionei, simbolizam um par de elétrons que está sendo compartilhado. Vale a pena ressaltar que o carbono é tetravalente, então ele sempre vai fazer 4 ligações. Agora aqui eu tenho o exemplo da molécula de propano, na verdade de propeno. Novamente, essas bolinhas pretas simbolizam os átomos de carbono e as brancas os átomos de hidrogênio. Notem o seguinte, entre esse primeiro carbono e o segundo, eu tenho agora uma ligação dupla, é o que a gente nota nesse modelo espacial. A mesma coisa eu vou fazer aqui, eu tenho uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Entre esse carbono do meio e esse outro da ponta, eu tenho uma ligação simples, é o que eu noto aqui também. E todos esses átomos, para completar a sua tetravalência, vão se ligar a outros átomos de hidrogênio. É o que a gente nota aqui. Então, nessa fórmula, reforçando, nós representamos todos os átomos e todas as ligações existentes na molécula, tá bom? Dando continuidade agora com a segunda fórmula estrutural que vamos ver, é a fórmula condensada. E condensada, nesse contexto, significa simplificada. Por quê? Nessa fórmula, eu vou omitir as ligações entre carbono e hidrogênio. E vou colocar somente as ligações entre carbonos. Aqui, como a gente já viu, esse carbono faz uma ligação simples com esse outro átomo de carbono. Então, eu represento isso através de um traço. E esse átomo de carbono está ligado a 1, 2, 3 átomos de hidrogênio. Então, eu vou colocar CH3, porque ele está ligado a 3 átomos de hidrogênio. A mesmíssima coisa é o que acontece com esse outro carbono da ponta. Ele está ligado a 1, 2, 3 átomos de hidrogênio. Então, vai ser CH3, tá bom? Agora, o exemplo do propeno. Esse carbono aqui da ponta faz uma ligação dupla
com esse carbono do meio. É o que eu estou representando aqui, tá? E esse carbono do meio faz uma ligação simples com esse outro átomo de carbono da ponta. É o que eu estou representando aqui. Esse átomo de carbono está ligado a dois átomos de hidrogênio. Então vai ser CH2. Esse do meio está ligado apenas a um átomo de hidrogênio. Então vai ser CH. E esse da ponta está ligado a 3 átomos de hidrogênio. 1, 2, 3. Então será CH3. Notem que eu omiti as ligações entre carbono e hidrogênio. Portanto, eu condensei. Por isso que o nome é fórmula estrutural condensada. Por último, nós vamos falar sobre a fórmula estrutural em linhas, ou em bastão, ou bond-line, como alguns falam também. Nessa representação, nós entendemos os átomos de carbono como sendo essas pontas de um segmento de reta. Nesse segmento aqui eu tenho duas pontas, uma, duas, e esse traço simboliza evidentemente a ligação simples entre os átomos de carbono. Fica subentendido que esse átomo de carbono está evidentemente ligado a 3 outros átomos de hidrogênio. Mas para simplificar, né, algumas moléculas são muito grandes, a gente escreve apenas o traço, né? E subentende que cada ponta desse traço é um átomo de carbono, tá bom? Aqui também, esse átomo, evidentemente, vai estar ligado a 3 átomos de hidrogênio. Agora aqui, notem que eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono. Então eu precisarei de 3 pontas. 1, 2, 3. Entre esse carbono e esse eu tenho uma ligação dupla. Então eu vou colocar 2 traços. E entre o carbono do meio e da ponta, eu tenho uma ligação simples, então eu só vou colocar um traço, tá bom? Se a gente transformasse essa molécula aqui na fórmula estrutural plana, como a gente viu anteriormente, ó, cada ponta dessa é um átomo de carbono. Então tem 1, 2, 3 átomos de carbono. Então seria 1, 2, 3. Entre esse carbono e esse, que é o que a gente nota aqui, tem uma ligação dupla, ok? E entre esse e esse tem uma ligação simples. Para o carbono completar suas 4 ligações, ele vai se ligar a átomos de hidrogênio, nesse caso. Então, esse daqui vai se ligar a 2, esse vai se ligar a 1 e esse vai se ligar a 3. Então, notem, pessoal, que na forma de bastão, nós também não representamos as ligações entre carbono e hidrogênio. Para ficar mais fácil da gente entender, a gente vai resolver agora alguns exercícios simples que vai fazer essa conversão entre as fórmulas que a gente viu até agora. Então, pessoal, o primeiro exercício diz o seguinte: simplifique as moléculas a seguir para a representação em forma de bastão. Relembrando que as fórmulas de bastão é aquela que eu represento os átomos de carbono como pontas. E eu omito as ligações entre carbono e hidrogênio. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui no caso é descobrir a quantidade de carbonos que eu tenho na molécula. Vamos lá, eu tenho uma aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Então o meu zigue-zague ele tem que ter 5 pontas, que são 5 átomos de carbono. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Em que cada uma dessas pontas simboliza um átomo de carbono. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Mas notem que esse carbono 5 aqui, ele está ligado a uma hidroxila. E eu preciso representar essa hidroxila, que é um grupo OH. Eu não omito esse grupo funcional, tá bom? Eu só omito as ligações entre carbono e hidrogênio. Então, novamente, eu vou traçar aqui uma reta e vou escrever o grupo OH. Então, essa seria a representação em forma de bastão dessa molécula. A mesmíssima coisa a gente vai fazer para o exemplo aqui embaixo. Vamos contar a quantidade de carbonos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer o zigue-zague e esse zigue-zague tem que ter 7 átomos de carbono. Então, ó, 1, 2, espera aí, deixa eu colocar em preto.
Vamos lá. Aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver? Vamos ver se está certo. 1, aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Mas note que nesse carbono 2, que é esse daqui, eu tenho uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio. Eu preciso representar essa ligação dupla. Então, vou colocar 2 traços e o O, que é o oxigênio. E nesse carbono 5 e 6, entre esses carbonos 5 e 6, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre esses dois, eu tenho uma ligação dupla. Então, eu tenho que colocar um segundo traço, tá bom? Então, essa seria a fórmula estrutural em bastão desse composto aqui, dessa substância aqui, tá bom? Então, vamos para o nosso exercício 2, que diz assim: o ácido acético é um composto orgânico muito conhecido por estar presente no vinagre. Com base na fórmula estrutural em linhas desse composto, escreva sua fórmula molecular. Primeira coisa, pessoal, é descobrir a quantidade de átomos de oxigênio que eu tenho nessa molécula. Então, vamos lá. Eu tenho 1 aqui e 2. Então, 1 e 2. Essas pontas aqui, isso daqui não são átomos de carbono não, tá, pessoal? Na verdade, isso daqui é a ligação dupla desse carbono com esse oxigênio. A mesma coisa aqui. Essa ponta aqui, na verdade, é a ligação toda entre esse carbono e esse oxigênio da ponta. Então, vamos lá. Eu tenho 1, 2. Então, tem 1 carbono, 2 carbonos. Esse carbono 1 ele vai ter que estar ligado a 3 átomos de hidrogênio, né? Eu deixo subentendido nessa forma. Então, aqui eu vou ligar a ele 3 átomos de hidrogênio. Esse é o carbono 1. Nesse carbono 2 aqui, ele está fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Então, vou colocar aqui a dupla ligação. E está fazendo uma ligação simples com esse oxigênio. E esse oxigênio está ligado ao hidrogênio, tá bom? Então, a fórmula molecular é a fórmula que representa quais os átomos estão presentes na molécula e quais suas respectivas quantidades. Então, a gente começa pelo carbono. Quantos átomos de carbono eu tenho nessa molécula? Vamos lá. 1, 2. Então, é C2. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho nessa molécula? Vou assinalar de azul. Tenho 1 aqui, 2, 3, 4. Então, vai ser H4. E quantos átomos de oxigênio? Eu tenho 1, 2. Então, eu vou colocar O2. Portanto, essa é a fórmula molecular do ácido acético. Vamos então para a nossa terceira e última questão, que diz o seguinte: o eugenol, um composto orgânico extraído do cravo da Índia, pode ser representado pela fórmula estrutural. Aí aqui está a fórmula estrutural do eugenol. Pergunta-se, qual sua fórmula molecular? Primeira coisa, vamos descobrir a quantidade de átomos de carbono dessa molécula. E lembrando que cada uma dessas pontas simboliza um átomo de carbono. Então vamos lá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, C10. Agora vamos descobrir a quantidade de átomos de hidrogênio. Lembrando que o carbono faz 4 ligações. Então, aqui esse carbono da ponta, ele está ligado através de uma ligação dupla com esse carbono aqui. Então, faltam 2 ligações para ele fazer 4. Então, ele está ligado a 2 átomos de hidrogênio, tá bom? Esse daqui está fazendo 3 ligações, uma dupla e uma simples. Então, ele está ligado também a um átomo de hidrogênio. Esse daqui está fazendo 2, então faltam 2 ligações com átomos de hidrogênio.
Esse carbono aqui, ó, ele está fazendo uma, aqui eu vou até assinalar de vermelho, 2, 3 e 4 com essa dupla. Então ele já está fazendo as 4 ligações. Esse daqui, ó, ele está fazendo 1, 2, 3. Então falta um átomo de hidrogênio. Esse daqui é a mesmíssima coisa. Então falta um átomo de hidrogênio. Tá? Esse daqui, 1, 2, 3, 4. Não precisa. Esse daqui também já está fazendo suas 4 ligações. E falta esse daqui que também precisa se ligar a um átomo de hidrogênio. Ok. Nós temos mais um aqui. E esse aqui da ponta, ele precisa de estar ligado a mais 3 átomos de hidrogênio. Tá bom? Então vamos agora contar a quantidade de átomos de hidrogênio que eu tenho nessa molécula. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vou colocar de azul H12. Agora fica fácil, né? A quantidade de átomos de oxigênio. Então, eu tenho apenas um aqui e mais um aqui. Então, fica O2. Portanto, essa é a fórmula molecular do eugenol. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se inscrevam no meu canal, assim vocês vão estar me ajudando bastante. Um forte abraço.